Olá, alunos, sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula de informática para o concurso AGP em Roraima 2020. E nessa aula, pessoal, nós vamos resolver questões de acordo com o conteúdo do edital, mas lembrando que quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então vem comigo e acompanhe a leitura da questão de hoje que diz assim: FPM, RAM, DRAM, DIP, SIM, DIN, DDR, DDR2, DDR3 são tipos de letra A, HD, letra B, monitores, letra C, memórias, letra D, processadores e letra E, impressoras. Bem, pessoal, essa questão é uma questão bem pertinente e típica das provas de concurso. Quando a gente fala sobre todas essas siglas que estão descritas aí no enunciado, todas elas se referem a uma memória chamada memória RAM. A sigla RAM, que vem de Random Access Memory, significa memória de acesso aleatório. E quando a gente fala sobre tipos de memória RAM, ao longo dos anos foram desenvolvidos vários tipos de memória RAM, como FPM, DRAM, DDR, DDR2, DDR3 e também encapsulamentos para a memória RAM, como o encapsulamento DIP, SIM e DIN, que é o que eu estou mostrando aí na imagem. Esse é um encapsulamento, é um pente de memória RAM, que é um módulo de memória RAM, onde a memória RAM é encapsulada nesse módulo, nesse caso aí o módulo DIN. Agora, dicas importantes sobre essa memória RAM. Ela é conhecida como a memória principal do computador, porque ela é a responsável por manter os dados que estão em execução no sistema. Os dados que estão nesse momento em processamento estão armazenados na memória RAM, porque essa é a responsabilidade dela como memória principal, manter armazenados os dados que estão em processamento, que estão em execução. Outro detalhe importante, muitas provas adoram cobrar que a memória RAM é volátil, e está certo. E por que ela é volátil? Porque ela perde os dados na ausência de energia elétrica. Isso quer dizer que se eu desligar o meu computador, todos os dados que nesse momento estão armazenados na memória RAM serão apagados, porque ela é volátil. Perde os dados na ausência de energia elétrica. Outra característica importante da memória RAM, muito cobrada nas provas, é indicar que ela é uma memória de leitura e escrita. Diferente da memória ROM, que é memória somente de leitura, a memória RAM é de leitura e escrita, isto é, permite gravação dos dados e posterior leitura dos dados nesta memória. Ela também muitas vezes aparece nas provas como memória temporária, e isso está correto por duas razões. Temporária porque é volátil, os dados são apagados quando o computador é desligado, mas também é temporária porque ela mantém somente os dados enquanto eles estão em execução. Se os dados não estão mais em execução naquele momento, então eles não ficam mais na memória RAM. Bem, aí eu dei um panorama bem importante para a gente responder a questão que agora até ficou fácil. Quando ele diz FPM, RAM, DRAM, DIP, SIM, DIN, DDR, DDR2, DDR3... Pergunta, são tipos de quê? São tipos de memória, especificamente a chamada memória RAM, memória de acesso aleatório, que é a memória principal do computador. Não são tipos de HD, HD é o hard disk, é o disco rígido, não são tipos de monitores, monitores de computadores, processadores também não são, e não são tipos de impressoras, né? Quando me perguntam assim, professor, mas tipos de HD, tipos de disco rígido, bem, aí tem variados tipos de disco rígido, de tamanhos diferentes, de capacidade de armazenamento diferente, de marcas diferentes. Monitores, também tem variados tipos de monitores. Monitores pode ser do tipo CRT, que é o tubo de raios catódicos, aquele grande que tinha um tubo volumoso, lembra? Tem o LCD de cristal líquido, tem o LED, tem o OLED, tem o AMOLED, tem monitor de plasma. Então, isso seriam tipos de monitores. Tipos de processadores. Bem, daí depende do fabricante. Tem processadores da Intel, como o Core i3, i5, i7, i9. Tem processadores da AMD, que é um outro fabricante, como o Athlon, Phenom, Opteron e assim por diante. Então,
existem variados tipos de processadores, isso não era tipo de processador. Impressoras também tem variados tipos, tem impressora matricial, que é aquela que imprime com agulha, tem impressora jato de tinta, tem impressora laser, então também existem variados tipos de impressora. Mas o que estava descrito aqui no enunciado se refere a memórias, especificamente a chamada memória RAM, que é a memória principal do computador. Ok, pessoal? Então aqui ficamos com a letra C de Canadá como o gabarito e a resposta da questão. Era isso. Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, se inscreve aqui no nosso canal e lembra também de deixar comentários dizendo o que vocês estão achando dessa nova série de vídeos que vamos publicar aqui para o concurso AGPEM Roraima 2020. Eu espero vocês na próxima aula. Grande abraço a todos e bons estudos!